Observatório do Mundo Islâmico, dirigente da Comunidade Islâmica de Lisboa. Bom dia também e obrigada por estar connosco. Queria lhe perguntar, Khalid, se... Olá, bom dia. Bom dia, Khalid. Esta experiência de inclusão, de não deixar ninguém de fora, também se viu muito na forma como foi incluída a comunidade islâmica, não só em Lisboa, mas em Portugal? Sim, eu acho que isso pode dizer com alguma segurança, não só, por um lado, porque nós somos irmãos, não é? Sendo muçulmanos, e, enfim, a visão cosmopolita e inclusiva e até multiétnica, enfim, de alguma forma promovendo e proclamando a diversidade cultural existente no mundo, foi uma das marcas indeléveis de Sua Alteza o Aga Khan, ou seja, em tudo aquilo que ele fazia e na orientação que dava, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista social, cultural, mas também no espectro importante político-diplomático que aquilo que a comunidade também se move, não é? Um dos eixos ou dimensões de que a comunidade se move. Acho que essa marca de diálogo, de inclusão e de reforço ou valorização da diversidade cultural e religiosa é, de facto, não só um princípio importante para ele, segundo me parece, mas também algo que o próprio decidiu transmitir e deixar como uma marca do longo percurso enquanto imam da comunidade ismaili. Khalid, a imagem talvez que seja mais visível, pelo menos a que as pessoas mais ouvem falar quando se fala em Aga Khan, é o que tem deixado legado, quer a Fundação, quer também toda a organização que tem para ajudar os mais pobres e a ação que tem no terreno junto das pessoas. Sim, a Aga Khan Development Network, não é? Hoje em dia a KDN, portanto, Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, é um conjunto de associações de natureza privada, mas com um importante contributo a nível mundial. De realçar que esta rede foi criada em 1967 e, portanto, é uma consequência daquilo que é a organização da comunidade e das orientações, quanto a mim, sábias do Príncipe Aga Khan, no sentido de afirmar a sua rede, que tem como propósito, se quisermos, melhorar a qualidade de vida das populações mais vulneráveis. E, portanto, é uma rede que se move em vários braços, não é? Sobretudo em três, no ponto de vista social, cultural, e eu posso citar aqui algumas delas, por exemplo. Estou a olhar aqui para a minha nota. É uma rede que tem, enfim, várias áreas de intervenção, desde a área da saúde, desde a área das escolas, portanto, a educação é também um dos pilares fundamentais. Estou a recordar-me particularmente de uma escola importante em Moçambique, ali na zona da Matola, que é muito provavelmente uma das escolas mais importantes neste momento na chamada semi-periferia da cidade de Maputo, cidade de onde é originária a minha mãe, e, portanto, com cidade pela qual tenho assim um importante vínculo e afetividade. Também universidades, um fundo de cultura. Este fundo de cultura, por exemplo, tem alguns espectros de atuação, designadamente a promoção da arquitetura islâmica junto das cidades, parte da história das próprias cidades, um prémio importante em relação à música, a arquitetura islâmica, como disse, e falo em parceria com Harvard e o MIT, e para que se tenha mais ou menos uma ideia dos números desta rede, estamos a falar de uma rede que conta com cerca de mais de 1000 programas, que atua em mais de 30 países e que, para termos alguns números, para percebermos também o impacto e a dimensão desta rede. É uma rede que realiza 8 milhões de consultas ambulatórias em mais de 700 unidades de saúde a nível mundial. Proporciona o desenvolvimento de primeira infância a mais de 2,3 milhões de crianças em idade pré-escolar. Ensina quase 1 milhão de alunos em 200 escolas e 2 universidades, como citava há pouco. E proporciona, por exemplo, água potável a mais de 770 mil pessoas a nível mundial. E isso, enfim, é absolutamente notável, para além do impacto, naturalmente, que os números e que estes indicadores de natureza financeira, económica, mas também quantificável têm, é importante perceber que está subjacente
um princípio de ajuda ao próximo, que aliás é um princípio que a religião islâmica tem, e que tem como denominador, se quiser, no fundo, um princípio quase de justiça comutativa e de alguma forma, fazer com que a nossa condição de nascença, estou a dizer nossa dos seres humanos, não é? E das pessoas e populações mais vulneráveis, não seja determinante para aquilo que as pessoas almejam atingir nas suas vidas e naquilo que é, no fundo, a sua vivência social e comunitária. Farnaz, acha? Sim, estou convencido que sim, porque estamos a falar de um imam que, como a Farnaz teve a oportunidade de transmitir, tem uma linha de orientação que não nasceu ontem, não é? E, portanto, é algo que é uma das marcas e uma das referências do Imam Ismaili, é esta perspectiva de continuidade numa lógica dinástica, portanto, para além do atual, o Príncipe Raim, o Aga Khan V, ter sido uma pessoa que, muito embora não soubesse que poderia suceder ao senhor seu pai, era alguém que certamente já vinha sendo preparado para uma possível ou eventual sucessão. Como a Farnaz provavelmente teve a oportunidade de explicar, é o próprio que, no seu testamento, que é só aberto após a sua morte, nomeia o seu sucessor. E, portanto, ele tem aqui um importante e poderoso legado, não é? Estamos a falar de um jovem, quando eu digo um jovem de 53 anos. As Nações Unidas, como sabem, dizem que somos jovens até aos 65 e, portanto, é uma pessoa em plena idade ativa, é uma pessoa que teve a oportunidade de conviver todos estes anos com o seu pai, é alguém que me parece ser uma pessoa bastante atenta, preocupada, sobretudo em relação às questões climáticas. Parece-me ser uma pessoa bastante sensível na medida em que tirou um bacharelato em literatura comparada nos Estados Unidos, na Universidade de Brown. Fez também uma importante formação numa escola de negócios, na IES, que é uma escola, enfim, referenciada em Espanha. E, portanto, é importante realçar que esta liderança de todos, neste caso, mas em particular do Aga Khan IV, que no fundo marcou uma época, como se estava a dizer há pouco, estamos a falar de um líder que morre aos 88 anos, e que tem cerca de 68 anos de imamato, podemos dizer assim. E, portanto, foi um líder que assistiu a um conjunto de transformações a nível global, teve com certeza a oportunidade de lidar com muitos líderes, designadamente Sua Majestade Rainha de Inglaterra, e, se quiserem, numa comparação infeliz, acaba por ter um imamato tão longo quanto a Rainha de Inglaterra. E, nesse contexto, assistir a um conjunto de transformações que o mundo foi objeto nestas últimas décadas. É importante também realçar, do meu ponto de vista, que a liderança do Aga Khan, sem prejuízo dela estar investida de uma espiritualidade para os Ismailis, e, portanto, ela é uma liderança religiosa, numa linha de continuidade de descendência desde o profeta Muhammad na visão dos Ismailis, mas mais do que isso, ela é uma liderança essencialmente carismática e é uma liderança que pugna essencialmente, como eu disse, por estas três dimensões. Por um lado, uma dimensão espiritual que é inegável e, no fundo, é o verdadeiro substrato da liderança de Sua Alteza, mas também uma liderança importante nos eixos político-diplomático, porque naturalmente a comunidade, tendo uma importante presença em países como o Canadá, como em França, hoje certamente com uma presença muito forte em Portugal, não só dos Ismailis que vieram de Moçambique, de origem indiana, mas também de um conjunto de irmãos Ismailis que, entretanto, rumaram a Portugal, inspirados, orientados pela presença da sede mundial do Imam Ismaili aqui em Portugal. Mas toda esta vivência político-diplomática chamada ao mais alto nível também se consubstancia e materializa numa vivência social e cultural. E, portanto, quando eu falo social, refiro-me a uma vivência comunitária. E, portanto, eu diria que esta liderança carismática só se consegue, de alguma forma, materializar através de um conjunto de obras feitas que partem ou que criam laços na comunidade onde o imamat e estes jamaat é uma palavra em árabe que significa congregação, no fundo, comunidade. Só é possível, naturalmente, através da obra feita e de uma relação de forte proximidade, aquilo que normalmente se vulgarmente designa como uma cultura de proximidade com as comunidades locais, através do importante contributo que os jamaats e as jurisdições de vários países dão a nível nacional, nesse esforço que, de alguma forma,
acaba por ser visível do esforço, não só de integração, mas que é uma integração natural, mas também de um esforço que as comunidades desenvolvem em estarem com a comunidade local, em contribuírem para, de alguma forma, a satisfação das necessidades das comunidades locais, mas também, enfim, outras áreas de atuação, como sabemos, a comunidade Ismaili é considerada, bem sei que num registro de humildade os próprios Ismailis não, enfim, se calhar não fazem por ter essa imagem, mas é considerada uma comunidade proeminente, muitos consideram até mesmo uma elite, não só no mundo dos negócios, mas também em tudo aquilo que fazem, porque se quiser que eu resuma numa palavra, realmente a comunidade, provavelmente por inspiração do seu líder, tem essa vontade de fazer bem e de deixar a sua marca, imprimir o seu legado em tudo aquilo que faz. E, portanto, eu diria que esta história de vida de Karim Shah Aga Khan IV é uma história longa, como a própria Farahnath teve a oportunidade de dizer, esta noção de Hazar Imam, no fundo, que é um imam do tempo presente, ou seja, é alguém que, de alguma forma, através de uma fina diplomacia, se quiser, baseada nestes gestos de filantropia moderna e num sistema de comunicação eficaz, que gera as relações com todas as pessoas e com os seus fiéis, tem, enfim, de alguma forma, imprime uma marca muito importante neste mundo globalizado e, naturalmente, enfim, acaba por ser para todos os homens e mulheres, se quiser, de boa vontade, que viam em Sua Alteza uma referência, se quisermos, global de espiritualidade, de elevação e de humanismo. E, portanto, acho que se pode dizer com alguma segurança que o homem que nos deixa hoje aqui, após 68 anos de imamato, é, de facto, um grande homem, um estadista e, certamente, um amigo de Portugal.